Bom dia, sábado 23 de maio. E muitos me perguntam, João Fontes, e os últimos fatos da política, as decisões do Celso de Mello, que deixaram a população brasileira estarrecida, os estudantes de direito perplexos e os advogados e juristas do país espantados. E eu tenho dito, realmente, o Celso de Mello tem tomado decisões que são absurdas. Aliás, respaldando aquilo que disse Saulo Ramos no livro Código de Ética, esse é um ministro de merda. Primeiro, o Celso de Mello atendeu um despacho para encurtar o prazo do depoimento do Moro nesse inquérito aberto a pedido da Procuradoria da República para apreciar as declarações de Moro contra Bolsonaro na sua despedida do Ministério da Justiça. Errou o Celso de Mello porque os parlamentares nem o Congresso eram partes do processo. Esse inquérito não é oriundo de uma CPI, de uma CPMI do Congresso Nacional. Não poderia o senador Alessandro, a deputada Tabata Amaral e o Felipe Rigoni atravessarem petição, nenhuma ação, nenhum inquérito que é oriundo da Procuradoria da República. O artigo 129, inciso 1º da Constituição, diz que a titularidade da ação pública é do Ministério Público. Os parlamentares não eram parte do processo. Mas o Celso de Mello disse que, atendendo o Congresso, atendeu o pedido e encurtou o prazo para o depoimento de Moro. Foi até bom, porque o Brasil não demorou tanto para ver uma farsa que tinha sido montada e que deixou, lamentavelmente, o ex-ministro Moro nu, porque não apresentou provas consistentes de acusação de que o presidente da República cometeu crime comum, porque foi tudo desmontado no próprio depoimento de Moro, que começou o depoimento dizendo que nunca falou que o presidente cometeu nenhum crime. No depoimento de Valeixo, que disse que a sua saída foi combinada com o presidente da República e que ficou acertado que o decreto de exoneração, se constava lá a pedido, era para constar a pedido, e em nenhum momento o Valeixo provou que o presidente da República fez qualquer ingerência para mudar o curso das investigações de qualquer inquérito. Depoimento de Moro, um fracasso. O depoimento de Valeixo desmonta a tese de Moro, fortalece a tese de Bolsonaro, de que nunca pediu nada. Outro despacho errado do Celso de Mello. Celso de Mello recebe um pedido de partidos políticos para interferir no processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Ora, qualquer estudante de direito que estudou a lei do impeachment, a lei 1079 de 50, está lá no artigo 14, que qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão pode pedir o processo de impeachment, mas esse processo é protocolado na Câmara dos Deputados, que representa o povo. Lá o presidente da Câmara, se entender que há indícios de crime de responsabilidade, cria uma comissão especial para a admissibilidade do processo de impeachment. Depois, se aprovado na comissão, vai para o plenário, para ser aprovado por 2/3 dos deputados. É preciso, dos 513 deputados, que 342 aprovem, votem a favor da admissibilidade do processo de impeachment. Aí, se passar, vai para o Senado, que aprecia, primeiro, a denúncia que veio da Câmara, por maioria simples, pode se abrir, ou a maioria mais um voto dos 81 senadores, pode se abrir o processo de impeachment
E no final do processo, aí sim, cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, aí entra o Supremo Tribunal Federal para conduzir a última sessão. Nesse caso, precisa de 2/3, como já aconteceu aqui com Dilma. Em 92, o Collor renunciou antes, o processo de impeachment deu seguimento, mas por 3 vezes na Câmara dos Deputados foi rejeitado o processo de impeachment, com Getúlio Vargas, Carlos Luiz e Café Filho. Então, não poderia jamais o Celso de Mello comunicar a Bolsonaro do processo de impeachment, porque não é no Supremo que se dá o afastamento do presidente da República. Isso é na Câmara dos Deputados. O Celso de Mello pode apreciar crime comum, como está acontecendo nesse inquérito pedido pelo procurador Aras para apurar as declarações de Moro. E o vídeo e a reunião. Outro fracasso que deixou realmente o Moro nu. Eu confesso que fiquei triste, porque Moro fez um grande trabalho na Lava Jato, foi um grande juiz que ajudou a combater a corrupção no Brasil, mandou prender ex-presidentes da República, governadores, empresários poderosos. Mas parece aquilo que eu já disse, que o pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Moro não deveria ter saído da magistratura para vir ser ministro da Justiça. Moro teria que esperar para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora nem o mel e nem a cabaça. O Moro sai desse episódio totalmente desmoralizado. Uma tristeza. Eu confesso que dói até na alma, porque a história não perdoa os traidores. A gratidão é uma virtude apreciada até por Jesus, quando curou os 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E Jesus pergunta: e os outros 9 que foram curados? Aí aquele leproso curado diz: olha, os outros foram embora. Então o presidente da República deu todo o apoio, colocou o Moro como ministro da Justiça, tinha intenção, já dito publicamente pelo Mourão, dito por Bolsonaro, dito por Heleno, da admiração sobre Moro, e que Moro naturalmente seria um dos escolhidos para o Supremo Tribunal Federal. Na primeira vaga até, que era a vaga de Celso de Mello, que sai agora em novembro. E da reunião fica uma lição. Olha, o ministro da Educação fala em prender até ministro do Supremo Tribunal Federal. O sentimento do povo brasileiro. Se a gente perguntar a cada 10 brasileiros, 8 querem a prisão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, nós temos gravações de conversas telefônicas de ministros conversando com governadores presos, de ministro conversando com Aécio Neves para pedir para mudar a investigação. A gente tem um Supremo na contramão do que pensa o povo brasileiro. Um Supremo que compra vinhos caríssimos, de uvas tanás. Não é a taná do Uruguai não, que é até barato. A taná da França premiada, lagosta. Um Supremo que todo mundo, né, o povo brasileiro, tem um descrédito, um pavor desse Supremo Tribunal Federal. E a cada dia isso acentua mais. Toffoli era assessor de Zé Disseu e é presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que tem saído de dentro da Corte Suprema são coisas terríveis. E nos depoimentos de Bolsonaro, nada que o incrimine, nada que prove que ele queria substituir o diretor da Polícia Federal para proteger a sua família de qualquer crime. Ele quer proteger, ficou claro nos vídeos, proteger a sua família de perseguições. Contou o caso do irmão em São Paulo, que ia sendo preso porque dizendo que não tinha uma máscara, e ficou provado que não era verdade. O presidente mostrou ser um grande patriota.
o presidente da República fala muita bobagem, muitos palavrões. Meus amigos, nós já tivemos aqui Fernando Henrique Cardoso, um intelectual que fala bonito, poliglota, fala 5 línguas, mas por debaixo do pano, meu amigo. Fernando Henrique, tá? A imprensa diz isso, que comprou o Congresso para aprovar a reeleição. Sarney, um poeta Sarney, aquele Sarney do Maranhão. Olha, intelectualidade, falar palavrão, até o estilo. O carioca tem um estilo de falar, às vezes, né, palavras que a gente não tem como costume falar. Mas o importante é que da fala de Bolsonaro não tem nada que o incrimine, nem para o crime comum, nem para aquilo que diz o artigo 85 da Constituição, que seria o crime de responsabilidade que poderia afastá-lo da presidência da República. Como é importante a verdade. O Celso de Mello terminou beneficiando o país. Agora quer aprender o telefone, repare, o telefone celular do presidente da República. Cara de pau. Porque não compete a ele, na condição de juiz, né, atender pedido de terceiro para poder apreender o presidente da República. Imagine se João Fontes ou se você entra com um requerimento, com um pedido para quebrar, né, o sigilo telefônico de todos os ministros do Supremo. Imagine, um partido político qualquer, entra com um pedido para apreender os telefones celulares de Toffoli, de Gilmar Mendes, de Marco Aurélio, de Celso de Mello, merda, de outros ministros que tem ali. Isso viraria um rebu, uma suruba. Nós estamos no Estado Democrático do Direito, que o império é a lei. Querer incendiar o país, seu Celso de Mello, antecipe a sua saída do Supremo para o bem do Brasil. Ao invés de esperar novembro, o senhor deveria sair agora, porque o povo brasileiro já descobriu que não é só Saulo Ramos que afirmou que o senhor é um ministro de merda, que suas decisões são de merdas, contrário à Constituição. Que Deus abençoe esse país, que Deus nos proteja e que a gente não tenha medo de profetizar, de propalar a verdade sempre, porque em mim dói mais a minha consciência do que a opinião do mundo inteiro. A gente tem que estar bem com a nossa consciência, com o coração, seguindo a intuição. O presidente da República não cometeu crime comum, nem cometeu crime de responsabilidade, como muitos esquerdalha que aprovam os roubos todos que nós tivemos nos últimos 10, 12 anos no Brasil, que respaldam sem ter nenhuma vergonha. A gente precisa não ter vergonha de propalar, de gritar pela liberdade, pela justiça. Ora, Bolsonaro é quem está pedindo, impugnando pelas liberdades individuais, vendo muita gente presa nesse país, no silêncio da OAB, no silêncio da CNBB, no silêncio da ABI. Onde é que está a imprensa? Onde é que está a imprensa? Que muita gente está sendo presa nesse país, violando os direitos e garantias individuais do cidadão, que está no artigo 5º da Constituição. Meus amigos, Brasil sempre, a verdade sempre, a justiça e o direito.